Crescer em uma pequena cidade do sertão nordestino foi uma experiência que moldou minha vida de maneiras profundas. A escassez de recursos era uma constante, e a luta diária pela sobrevivência estava gravada em cada rosto que eu via. Minhas lembranças de infância são marcadas por dias quentes e longos, onde a comida era racionada e a água era um luxo. No entanto, em meio a essa dura realidade, havia momentos de alegria e escapismo proporcionados por um simples aparelho de televisão. E foi ali, naquela tela mágica, que descobri as aventuras de Babar. As aventuras de Babar eram um refúgio para mim. A história do elefante Babar, que superou a tragédia de perder sua mãe e se tornou rei, era inspiradora. Ele enfrentava desafios com coragem e sabedoria, e suas aventuras eram contadas com um otimismo contagiante. Para uma criança que vivia com a constante ameaça da fome, a determinação de Babar era um farol de esperança. Ele me ensinou que, apesar das adversidades, era possível sonhar com um futuro melhor. Minha família era grande e unida, mas a pobreza nos impunha sacrifícios constantes. Meu pai trabalhava como agricultor, tentando tirar sustento de um solo árido e ingrato. Minha mãe, com mãos calejadas e olhar cansado, fazia o possível para alimentar a todos nós. As refeições eram simples e escassas, e muitas vezes íamos dormir com o estômago roncando. A fome era uma companheira constante, uma sombra que nunca nos deixava. Na escola, eu era um aluno dedicado. Via na educação uma possível saída para a vida dura que levávamos. Meus professores sempre me incentivaram, dizendo que eu tinha potencial para ir longe. Mas, por mais que eu me esforçasse, a fome dificultava a concentração e o aprendizado. Lembro-me de como era difícil focar nos livros com o estômago vazio, como cada página parecia pesar uma tonelada quando a fraqueza tomava conta de mim. As aulas de história eram minhas favoritas, principalmente quando os temas abordavam líderes e heróis que, como Babar, superaram grandes desafios. Eu me via neles, sonhando em um dia fazer a diferença para minha família e minha comunidade. A realidade, no entanto, era implacável. A seca se prolongava, as colheitas fracassavam, e a fome se aprofundava. Foi durante um desses períodos de seca que a tragédia nos atingiu. Meu irmão mais novo, João, adoeceu gravemente. Sem acesso a cuidados médicos adequados e com a desnutrição enfraquecendo seu pequeno corpo, ele não resistiu. A perda de João foi um golpe devastador para nossa família. A dor de ver alguém tão jovem ser levado pela fome e pela doença é algo que nunca consegui superar totalmente. Após a morte de João, nossa situação se deteriorou ainda mais. Meus pais, consumidos pela tristeza e pela culpa, lutavam para encontrar forças para continuar. Eu sabia que precisava fazer algo, mas minhas opções eram limitadas. Decidi que a única maneira de ajudar minha família seria buscar oportunidades fora dali. Consegui uma bolsa de estudos para estudar em uma escola técnica na capital. Deixar minha família foi uma das decisões mais difíceis que já tomei, mas sabia que era a única maneira de buscar um futuro melhor. A vida na cidade grande foi um choque cultural. A abundância de recursos contrastava fortemente com a escassez que eu conhecia. Apesar de ter um lugar para estudar e me alimentar, a saudade de casa e a culpa por ter deixado minha família para trás eram sentimentos que me acompanhavam constantemente. No entanto, a determinação que Babar me ensinou continuava a me guiar. Eu precisava fazer essa experiência valer a pena. Na escola técnica, me dediquei com afinco aos estudos. Aprendi sobre tecnologias agrícolas modernas e maneiras de tornar o solo mais produtivo. Sonhava em voltar para minha cidade natal e aplicar esses conhecimentos para ajudar minha família e minha comunidade a superar a fome. Cada sucesso acadêmico era uma pequena vitória, um passo mais perto de realizar esse sonho. Durante as férias, voltava para casa sempre que podia. A situação não havia melhorado muito, mas trazia comigo alimentos e medicamentos para aliviar um pouco a carga sobre meus pais. As visitas eram momentos de alegria e dor, ao ver a resiliência da minha família e a dureza das suas condições de vida. Prometi a mim mesmo que um dia mudaria aquela realidade. Ao concluir meus estudos, consegui um emprego em uma empresa de tecnologia agrícola. A oportunidade de trabalhar com inovações que poderiam melhorar a vida de tantas pessoas me encheu de esperança.
Usei meu salário para ajudar minha família e comecei a desenvolver um projeto para levar tecnologias sustentáveis ao sertão nordestino. Queria retribuir tudo o que havia aprendido e fazer a diferença para aqueles que ainda lutavam contra a fome. Com o apoio de colegas e parceiros, consegui financiamento para iniciar um programa piloto em minha cidade natal. Introduzimos sistemas de irrigação eficientes, técnicas de plantio que melhoravam a produtividade e programas de educação para os agricultores locais. O impacto foi imediato. As colheitas melhoraram, e as famílias começaram a ver os frutos do nosso trabalho. Minha mãe, que sempre foi a força silenciosa da nossa família, estava orgulhosa e emocionada com as mudanças. Meu pai, apesar do ceticismo inicial, também se rendeu aos benefícios das novas técnicas. A vida, que antes era uma luta constante, começou a melhorar gradualmente. Havia mais comida na mesa, e a esperança retornou aos olhos das pessoas. No entanto, como as aventuras de Babar sempre mostraram, a vida é cheia de desafios inesperados. Um ano após o início do projeto, uma praga devastadora atingiu nossas plantações. Todo o progresso que fizemos foi destruído em questão de semanas. O desespero e a sensação de impotência voltaram a nos assombrar. Fizemos tudo o que podíamos para combater a praga, mas nossos recursos eram limitados. Foi durante esse período sombrio que recebi a notícia que mudaria minha vida para sempre. Minha mãe, que sempre foi minha maior inspiração e apoio, havia sido diagnosticada com uma doença terminal. A notícia foi um golpe cruel e inesperado. Deixei tudo para voltar para casa e cuidar dela. A vida, que parecia estar finalmente tomando um rumo positivo, desmoronou de maneira trágica. Nos meses que se seguiram, cuidei da minha mãe com todo o amor e dedicação possíveis. A fome voltou a ser uma preocupação constante, mas minha prioridade era fazer com que seus últimos dias fossem confortáveis e cheios de carinho. Durante esse tempo, pensei muito nas lições de Babar. Ele enfrentou tantas adversidades, mas nunca perdeu a esperança e a determinação de fazer o melhor para seu povo. Quando minha mãe faleceu, senti que uma parte de mim havia ido com ela. A dor era esmagadora, mas também senti uma profunda gratidão por tudo que ela me ensinou. Decidi que, em sua memória, continuaria a lutar contra a fome e a desigualdade. Usei o que restava dos recursos do projeto para criar uma fundação em nome dela, dedicada a combater a fome no sertão nordestino. A fundação cresceu e começou a atrair atenção e apoio de outras partes do país. Conseguimos implementar programas sustentáveis em várias comunidades, ajudando a melhorar a segurança alimentar e a qualidade de vida de muitas famílias. Cada sucesso era uma homenagem à minha mãe e ao espírito resiliente de Babar que tanto me inspirou. Hoje, continuo trabalhando incansavelmente para garantir que nenhuma criança tenha que sofrer com a fome como eu e minha família sofremos. A luta é contínua e os desafios são muitos, mas a determinação que Babar me ensinou continua a me guiar. Sua história de superação e liderança me deu forças para enfrentar os momentos mais sombrios e me mostrou que, com coragem e perseverança, podemos fazer a diferença. Minha história é um testemunho da resiliência humana e da importância de nunca perder a esperança, mesmo quando tudo parece perdido. A fome é um inimigo implacável, mas acredito que juntos podemos combatê-la e construir um futuro melhor para todos. Que a memória de minha mãe e as lições de Babar continuem a inspirar outros a lutar por um mundo mais justo e compassivo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe.